Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Vou começar orando, tá bom? Pai, obrigada por tudo, que o Senhor sempre possa estar nos abençoando. Esteja, Pai, com as pessoas que vão chegar nessa noite e que nós possamos receber mais de Ti, Pai. Que o Senhor possa abençoar a nossa vida e que esse culto possa ser para honrar e engrandecer o Seu santo nome, Pai. Que todos nós possamos estar Te adorando em uma só voz e que o Senhor possa receber a nossa adoração, Pai. Fica com cada coisa e com todas as coisas, Pai. Sou grata por tudo, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria que a igreja se colocasse de pé para orar, para ler a Bíblia. Em Salmos 100. Amém. Eu gostaria que todos lessem juntos, tá bom? Celebrem. Amém. Que possamos todos juntos celebrar ao Senhor Jesus, tá bom? Gostaria de chamar o Ministério de Louvor. Boa noite, queridos. A graça e a paz do nosso Deus. Amém? Que privilégio, né, irmãos, que nós temos de, nessa noite, poder estar na casa do Senhor, louvando, engrandecendo o nome dEle, nos rendendo diante da presença dEle. Que nessa noite o Senhor possa achar em nós, em mim e em você, verdadeiros adoradores. Aqueles que o Pai procura quando Ele olha para nós, Ele busca em nós verdadeiros adoradores. Então, que sejamos esses adoradores que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Amém? Que você possa esquecer os problemas, as dificuldades, né, o nervosismo, tudo aquilo que possa te impedir de adorar o Senhor nessa noite e adorar o Senhor de coração nessa noite, porque Ele merece. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Teu nome, Pai. Obrigada, Senhor. Me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar. Confiarei. Confia no Senhor, querido. Clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em Ti descansarei, pois eu sou Teu e Tu és meu. Aleluia. Obrigada, Jesus. Oh, Deus. Tua graça cobre os meus temores, Tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, Tu és fiel,
e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. E tu és meu. Guia-nos, ó Pai. Guia-nos nos caminhos do Senhor, Senhor. Não nos deixe caminhar sozinho, Pai. Sozinho nós vamos errar, Pai. Sozinho nós vamos andar por caminhos que não te agradam, ó Deus. Mas, ó Deus, vai conosco, Senhor. Vai na nossa frente. Ó Deus, não nos deixe só, Senhor Deus. Aleluia. Glória a Deus. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Em tua presença. Meu Senhor querido, ao teu nome clamarei, Senhor, e além das ondas olharei, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu.
Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio ao Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te aclame ao Senhor, aleluia. Poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem, ruja os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por Deus. Aleluia, Jesus. Sempre te amaremos, ó Deus. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Obrigada, Senhor, pelas suas promessas. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio ao Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos. Poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem, ruja os mares
Glória, Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, Glória a Deus. porque eu não estou sozinho nesta guerra. Está comigo o braço forte do Senhor. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. É o Deus que derruba as muralhas, é sério, faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aleluia. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nesta guerra. Está comigo o braço forte do Senhor. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. É o Deus que derruba as muralhas, da sério faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. É o Deus que derruba as muralhas, da sério faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus
reina para sempre. Glória a Deus. Amém. Agora eu vou chamar o solista da noite, que é o pastor Valdir. Hoje, vocês vão ver que nós cantamos junto desde quando ela tinha 5 anos. Acho engraçado, né? Tipo, 5 anos, ela saía atrás de mim, porque sempre foi agarrado com o papai. Então, eu dormia em casa e ela pegava a minha barba, eu dormia agarrada na minha barba. Então, pena que ela foi para longe, né? Então, por isso que não pode estar aqui. Mas só que às vezes que pode, que ela foge, nós vamos aproveitando e cantar com ela. Pode me pegar, vamos exaltar a soberania do Senhor. Tu és Soberano sobre a terra, sobre o céu, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Exalta a soberania do Senhor. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Este amor tão grande leva-me a amar a mim, a ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Este amor tão grande, que leva-me a amar a minha ti. Tu és tremendo. Agora vamos ao segundo hino. Isso. Bom, eu gosto de cantar como assim.
A sua vida não é definida, é o vai e vem. No cantar é sempre uma beleza. Jesus mandou embora a tristeza, e um sorriso estampado sempre no meu rosto tem. Vou cantar um pouco. Eu conheço muita gente triste que não é feliz. A sua vida não é definida, é um vai e vem. O meu cantar é sempre uma beleza. Jesus mandou embora a tristeza, e um sorriso estampado sempre no meu rosto tem. Alegria, 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 todo dia. todo dia. Estou exaltando a Jesus meu bem. Alegria, Alegria, todo dia. dia. Só Jesus merece toda a glória para sempre, amém. O que Conheço muita gente não é feliz. A sua vida não é definida, é o vai e vem. O meu cantar é sempre uma beleza. Jesus mandou embora a tristeza, e um sorriso estampado sempre no meu rosto tem. Alegria, Alegria, todo dia. todo dia. Estou cantando, estou exaltando a Jesus meu bem. Todo dia, Todo dia, alegria. alegria. Só Jesus merece toda a glória para sempre, amém. Alegria, Alegria, todo dia. todo dia. Estou cantando, estou exaltando a Jesus meu bem. Todo dia, Todo dia, alegria. alegria. Só Jesus merece toda a glória para sempre, amém. Só Jesus merece toda a glória para sempre, amém. Nós sabemos que Jesus só merece a Jesus toda a glória. Então, seja aplaudido o Senhor Jesus, que só Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Amém. Agora eu gostaria de chamar os irmãos que cantam aqui na frente, o hino do cantor cristão. E a igreja também está com a oportunidade de trazer os seus dízimos e ofertas. Hino de número 329. Irmãos. seja bendito. Vamos ficar em pé, igreja. Bem bonito, quiserem bater palmas, vamos lá. Cenas vindas As vagas procelosas são, se condens além dos julgas tudo vão, canta
Amém. Agora sim, vou chamar o pessoal que cantou no coral, tá bom? Isso.
Amém. Agora eu vou estar chamando aqui o pastor. Vou estar orando para o pastor. Pai, eu sou grata por todas as coisas que o Senhor tem feito. E que o Senhor, Pai, possa estar usando o pastor, Pai. E que o pastor possa falar tudo conforme da sua vontade, Pai. Que o Senhor possa falar conosco e que possamos sempre sentir o Senhor e agradecer o seu santo nome. Esteja com todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, amados. Queridos, eu, no final, vou agradecer por tudo que aconteceu quarta-feira, mas aqui já deu para ter uma noção de que a gente pode, né, fazer um pouquinho mais, né? Então, está lançado o desafio. Cantata de Natal em dezembro, beleza? Como a gente vai fazer, eu vou sentar com os dois líderes aí, era a Sheila, que estava liderando as mulheres, estava ensaiando as mulheres, Zé Alberto ensaiando os homens. A gente vai juntar essa galera aí e vai fazer. Mas eu vou lançar um outro desafio. Aniversário da igreja. Vamos cantar também. Dos 2 dias de aniversário da igreja. Ponto. Com as músicas, a gente vai separar ainda. Mas vocês não têm noção. Como eu fico feliz de saber que a igreja pode, né, avançar um pouco mais. Que potencial, irmão. Eu falei pro pessoal, vai cantando, bota a voz. Essa música não é fácil de cantar assim não, tá? O tempo dela, às vezes, é atravessado, né? Quem sabe pouquinho, quem entende pouquinho, sabe que o tempo, às vezes, é atravessado. Então, aí, está lançado o desafio. Depois eu quero agradecer. E também, hoje, eu também tenho uma surpresa para você. Cara, olha, Deus é tão bom. Deus é tão bom. Você aguarda até o final. Não vai embora. Vocês vão se dar bem. Beleza? Tá bom? Então tá bom. Abra a tua Bíblia aí. João capítulo 6. João capítulo 6, verso de 1 até o versículo 11. E se você achar, você pode ficar em pé. Em nome de Jesus. João capítulo 6, versos de 1 a 11. Se você não achar, você bota o joelho no chão, pede misericórdia ao Senhor. Se você não está achando, João, imagina quando eu pedir para você abrir em Naum. Imagina quando eu pedir para você abrir lá em Sofonias. Olha que coisa linda. Ageu, então, que você não vai achar mesmo, né? Então, se você não achou João, fala assim, Senhor, tem misericórdia que eu preciso abrir mais a Bíblia, preciso ler mais, né? E teu pastor adora ler o Novo Testamento. Eu tenho uma coisa comigo que é muito interessante. Eu leio o Antigo Testamento, olhando de trás para frente, ou de frente para trás, melhor falando, e eu volto sempre no Novo Testamento, começo de Mateus, vou até o final. Depois eu volto, aí eu vou lá ler um pouquinho do Antigo Testamento. E é muito bom. Diz a palavra do Senhor assim: depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galiléia, que é o de Tiberíades. Uma grande multidão seguia, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe: onde compraremos pão para lhes dar de comer? Mas Jesus dizia isto para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Filipe respondeu: nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Jesus disse: façam com que todos se assentem no chão. Havia muita relva naquele lugar. Assim os homens se assentaram, e eram quase 5.000. Então Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, tanto quanto
queriam. Versículo 12, só para concluir. E quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Amém? Feche teus olhos, vamos orar. Pai Santo, Pai querido, exalta o teu nome nessa noite. Ministra a tua palavra aos nossos corações. E que sejamos, ó Deus, canal de bênção para a tua igreja. Que nessa noite, Senhor, que nós venhamos nos esvaziarmos de nós mesmos, mas que o Senhor tenha a liberdade de ministrar no nosso coração nessa noite, para a tua honra e tua glória. Te oramos em o nome santo de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, querido. Esse é um dos milagres mais conhecidos de Jesus. A multiplicação dos pães e dos peixes. Ou melhor, a primeira multiplicação de pães e peixe. Meu desejo nessa noite é ministrar para você os pontos mais importantes desse texto e que fizeram toda a diferença na vida daquela igreja, na vida daquele povo que ali estava. Primeira coisa que penso é que esse texto ele está, por exemplo, num contexto após a morte de João Batista. Jesus ficou sabendo da morte de João Batista. No livro de João, você percebe que a cronologia ela é diferente de Marcos e de Mateus, pois eles falam justamente de que Jesus soube da morte de João Batista. Mas nesse contexto de João, vem logo após a cura de um paralítico, vem logo após quando ele afirma a sua autoridade. Mas chega aqui no capítulo 6, ele está subindo ao monte para um momento com a sua igreja, um momento com os seus discípulos. O livro de Mateus, o livro de Marcos vai dizer que Jesus estava num período de procurando descanso, juntamente com os seus discípulos. Mas a palavra do Senhor também traz algo que me chama a atenção, que Jesus, mesmo nesse momento, Jesus é seguido por uma multidão. Mesmo nos seus momentos de separação, nos seus momentos em que Jesus se encontra com a sua igreja e quer ficar mais a sós com a sua igreja, é o momento também em que as multidões seguem Jesus. E eu queria destacar algumas coisas que me chamou muita atenção nessa multiplicação de pães. Eu queria chamar a atenção para o que Deus fez e como fez. E eu já destaco o primeiro ponto. No versículo 5, diz assim: então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe: onde compraremos pão para lhes dar de comer? Primeiro ponto que eu destaco nessa noite e penso com você é: antes que nós falemos alguma coisa ao Senhor, Ele já nos conhece. Antes que nós abramos as nossas bocas, antes que nós venhamos falar, antes de nós expressarmos aquilo que necessitamos, Ele já nos conhece. Salmo 139, verso 4, vai dizer que Davi chegou e falou assim: antes que venha uma palavra à minha boca, tudo tu já conhece, tudo tu nos sonda, o nosso coração o Senhor sonda, o Senhor sabe quem somos nós. E a palavra do Senhor diz que Jesus, erguendo os olhos, viu ali a necessidade de uma multidão. O que isso significa? Significa que antes mesmo de nós colocarmos o nosso joelho, Ele tem todo o conhecimento, Ele é onisciente, Ele sabe quem somos, Ele conhece cada um de nós e sabe da nossa necessidade. A palavra nos ensina, querido, contudo, que nós precisamos orar ao Senhor, buscar o Senhor e apresentar isso em oração. Mas isso não tira a divindade do Senhor, isso não tira o seu poder, isso não tira a sua onisciência. Ele conhece. E a palavra do Senhor diz que Ele, erguendo os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, a primeira coisa que Ele fala para os discípulos é:
aonde compraremos comida para alimentar esse povo? Aonde nós compraremos pão para lhes dar de comer? Ou seja, Jesus sabia qual era a necessidade daquela multidão. E às vezes, quando nós olhamos as coisas que Jesus faz, ele se encontra às vezes com um da multidão. Ele às vezes se encontra com aquela mulher do fluxo de sangue, que era uma no meio da multidão. Você olha, muitas pessoas, quando se aproximam de Jesus, eram um no meio da multidão. Mas aqui a palavra do Senhor está dizendo que Jesus conhece, sabe da necessidade da multidão. Ou seja, de toda a multidão. Ele conhece a necessidade e sabia que a necessidade daquele povo era o que? Era o alimento. Então ele olha para os seus discípulos e disse a Filipe: onde compraremos pão para lhes dar de comer? A grande pergunta que Jesus faz a Filipe é que Filipe estava sendo testado na sua fé. E aí que começa o momento em que Jesus começa a trabalhar na vida da sua igreja. Jesus sabe que está vindo ali mais ou menos 5.000 homens. E se você for olhar, mais ou menos 5.000 homens, sem contar crianças e mulheres. E Jesus chega para eles assim e fala: onde é que nós compraremos pão para dar para esse povo? Aonde nós vamos encontrar pão pronto para dar para esse povo? Aonde nós vamos arrancar, aonde nós vamos ter de valores suficientes para comprar pão para esse povo? Jesus está trabalhando com Filipe e está dando a ele uma oportunidade de exercer sua fé, testando a sua fé. E aí, quando nós olhamos nessa questão da multiplicação dos pães, naturalmente Filipe vai para a coisa mais clássica, ou melhor, mais fácil, e ele diz a Jesus a seguinte palavra: mas Jesus dizia isso para testá-lo, porque sabia que estava para fazer. Filipe respondeu: nem mesmo 200 denários de pão se dariam suficiente para que cada um recebesse um pedaço. O que Filipe faz? Filipe vai pela lógica. A lógica é essa: eu tenho aqui, Senhor, 5.000 homens, e na verdade eu sei que nem 200 denários. O que Filipe está falando para Jesus? Um denário era a moeda, o denário era a moeda em que o trabalhador ganhava 1 denário por dia de trabalho. Então, contando isso, 200 dias significa mais ou menos aí, se você pegar, se a gente considerar, né, considerar 30 dias de trabalho, né, você tem mais ou menos 6 meses aí, de 6,6 meses de dias trabalhados. Quando você olha isso, é fato que você vai logo para a lógica. Porque para você sair dali, botar a mão na massa, juntar dinheiro para alimentar esse povo, você vai ficar 6 meses trabalhando, né? E nesses 6 meses que você vai ficar trabalhando, você ainda vai fazer uma coisa: você ainda vai dar um pedacinho. Quando você completa os 6 meses de trabalho, todo mundo já morreu de fome. As coisas, né, vão pela lógica, porque pela lógica, se ele pensa assim: Senhor, a gente vai sair daqui, vai granjear, vai trabalhar, mas ainda que eu faça isso, ainda que eu ajunte 200 denários, ainda que eu coloque 200 denários aqui para comprar pão, vai ter uma coisa que vai acontecer: eu vou dar um pedacinho para cada um. Não vai ser suficiente. 200 denários não lhe serão suficientes para abençoar esse povo. E aí uma grande coisa é que a matemática de Deus não é a nossa matemática. A ação de Deus não é a nossa ação. Deus vive no sobrenatural. Nós vivemos aqui. Deus vive no sobrenatural e nós muitas vezes vivemos só aqui. Mas o que Jesus estava fazendo com Filipe? O que Jesus estava fazendo com essa igreja? Jesus estava querendo levar essa igreja a um novo momento. Jesus estava querendo elevar a fé dessa igreja. Essa igreja precisava entender
que coisas daquilo que, da onde parece impossível, esse Jesus ele poderia fazer através do seu poder. Eu posso pensar com você claramente que tem coisas que você vai ter tempo para colocar a mão, tem coisas que você vai ter tempo para descer do monte, porque muitas vezes a gente também quer só ficar no monte, só orando, e está só em comunhão com o Senhor, orando. Mas tem coisa que a gente pode descer do monte e meter bronca e cair para dentro, trabalhar e as coisas acontecerem. Mas tem coisas que fogem à nossa alçada, tem coisas que fogem a nós, e a palavra do Senhor mostra um momento que diz assim, olha, nem 6 meses de trabalho, nem 200 denários serão suficientes, porque tem coisas que vai além das nossas forças. O povo estava com fome. Jesus olha para esse povo assim, onde compraremos pão? Chama Filipe, Filipe vai logo pela lógica, vai logo pelo natural. Ó Senhor, no natural é o seguinte, 200 denários não serão. O que Jesus está falando para uma igreja? O que Jesus está falando para a sua igreja? A igreja não pode viver do natural. A gente não pode viver dessas coisas, da coisa assim, olha, não vai dar. Não vai dar para a gente fazer. Se a gente não colocar a mão e fizer, e não crer que Deus abre as comportas do céu, e não crer que Deus bota a mão para as coisas acontecer, nós vamos ficar do mesmo jeito, nós vamos ficar ali. Jesus está ensinando a sua igreja assim, olha, o que pode acontecer é além daquilo que você pode imaginar. E Ele pode fazer isso. Teve uma vez que eu cheguei aqui, quando assumi a igreja, eu cito isso com muita alegria. Quando assumi a igreja, a gente ficou 3 meses aqui. Dezembro, janeiro, fevereiro, março. 4 meses. 4 meses a gente fechou a igreja. Lembra disso? A diretoria está aqui. Primeira reunião que eu fiz com a diretoria, o que foi? Corta tudo. Corta tudo pela metade. A gente foi pelo natural. Ah, pastor, corta tudo. Meu querido, quando a gente começa a olhar e ver as coisas de Deus acontecendo, as coisas quando Deus muda, né? E eu perguntei a alguns pastores como é que foi o período da pandemia. Teve pastores que falaram para mim assim, você pensa que foi ruim? Foi o melhor período da minha vida na igreja. Eu falei, por quê? Tu estava sem ninguém. Irmão, você não tem noção quanto Deus abençoou, como Deus mudou, como Deus transformou, como Deus, enviou recurso, como a gente conseguiu avançar. Eu falei, cara, era assim mesmo, eu também estava olhando para o natural, então eu falei assim, corta, porque não tem como a gente continuar, e na verdade eu fui vendo Deus trabalhando, montando, e eu lembro, queridos, que a gente estava aqui em maio, em junho de 2020, mexendo nessa obra, trocando o piso daqui, mexendo, vamos trabalhar, não fazia live, porque Deus, ele sai ele não fica no natural, ele vai para o sobrenatural, ele mostra mesmo, olha, é assim que vocês precisam viver. Essa igreja precisava ter uma experiência dessa, para ver o que Deus podia fazer, porque 15 mil pessoas, ou melhor, contando homens e mulheres, mais ou menos 15 mil pessoas para você alimentar, você não tem. Mas Deus tem. Para 15 mil pessoas para você colocar e dar o pão e o peixe, você não tem, mas Deus tem. Glorificado seja Deus. Nós fomos chamados para viver por fé. A igreja foi chamada para viver por fé. A igreja foi chamada para, ver o sobrenatural. É por isso que Jesus pega e faz esse milagre de multiplicação de pães. E chama Filipe e fala, e aí, o que a gente vai fazer? Se Jesus chamar você hoje e perguntar, e aí, o que a gente vai fazer? Ou você começa a crer, ou você vai ficar só no natural. Aqui, não vai dar. Não vai dar. Pastor, vamos construir lá atrás. Ih, irmão, não vai dar não. Meu Deus, quando eu estou vendo só, Deus abençoando, né, diaconisa? Deus abençoando, vai. Aí faz uma coisa muito interessante, porque a gente vai avançando, e Deus vai abençoando, vai abençoando, vai abençoando. É isso que Jesus está mostrando para essa igreja e chama Filipe a uma responsabilidade. E Filipe vai pelo natural, vai pela razão. Nós não fomos chamados para viver pelo natural, pela razão. Nós fomos chamados para viver algo a mais. Dar um passo sempre à frente. Se a gente fica assim, não vai porque, não tem como. Cara, vamos parar para pensar.
Quem é que estava presente ali naquele lugar? Quem estava presente ali? Quem está presente aqui? Quando você olha, os caras não estavam só, pô. Jesus estava com eles. Os 12 estavam ali. Mas a principal pessoa estava ali. E eles estavam com Jesus. Então, mostrar para mim e para você o quanto é importante a gente crer no sobrenatural de Deus. O quanto é importante a gente continuar. O quanto é importante, Senhor, talvez aí, depois de tudo isso, se Jesus falasse assim, Fulito, está faltando pão aí. O que você faz? Senhor, o Senhor pode. O Senhor pode transformar, já a palavra já seria diferente, já o momento, ó Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode transformar todas as coisas, o Senhor pode trazer a existência que não existe, e quando você olha para isso, Jesus está querendo levar essa igreja a um patamar maior, a um patamar mais elevado de fé, para sair do natural, sair do campo, isso aqui, ó. Porque se a gente viver por razão, cara, a gente não avança. Se a gente não for também não colocar a mão, a gente não avança. Se a gente não crê que Jesus pode fazer, a gente não avança. A palavra do Senhor diz que, nesse momento, ele diz o seguinte, nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Mas no próximo versículo, um dos discípulos chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus, aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Olha, André apresenta um menino que tem 5 pães e 2 peixes. Quando você olha, ele também vai pela razão. Mas o que é isto para tanta gente? O que é isso? Isso aqui é insuficiente para alimentar essa multidão. Ele vai pela razão. Mas uma coisa que me chama a atenção, e eu não entro em crise, porque esse menino não ajudou Jesus a realizar o milagre é todo de Jesus. Eu não tenho essa crise aí que tem um povo aí, né? Quem poderia imaginar que o menino ia ajudar? O menino não ajudou ninguém. O menino simplesmente e ofereceu o que tinha. O menino não tinha. O que ele tinha, ele ofereceu. E o que é isso? Ele oferece, primeira coisa que você precisa pensar comigo, o que é que ele oferece? Ele oferece pães de cevada. Sabe o que é pão de cevada? Não estou falando pão de trigo. O pão era feito de trigo. O pão que se comia na época era pão de trigo, pão bom. O pão do pobre era feito de cevada. E era barato. Era o pão que a gente conseguia comer. Era o pão que aquela galera conseguia comer. Mas quando você fala, por exemplo, desses peixinhos, né, que talvez você não atentou ainda, eu estava pensando, lendo, esses 2 peixinhos que ele dá, era, na verdade, tipo assim, um tempero, um peixe temperado, né, já preparado, porque o termo que usa João é justamente algo que você pega e coloca no meio do pão. E ele vira um sanduíche. Só que aquele sanduíche bem simples, em que as pessoas, sabe, não davam valor, porque, na verdade, quem come pão de trigo não come pão de cevada. Eu nunca comi um pão de cevada. Outro dia tirei onda, comi pão italiano. Falei, pior do que o pão francês. Literalmente, eu falei assim, não gostei. Não gostei, foi pão italiano. Tu vai lá naquele... Não vou fazer propaganda, não. Aí tu chega lá naquela lanchonete lá, qual pão que você quer? Pão italiano. Pão ruim, rapaz. Tu pega um pão desse de hot dog e fica melhor. Joga lá, tem que jogar, faz o lanche. Mas o que eu quero destacar nessa noite é aquele menino, ele deu o que tinha. E era pouco, irmãos. Ele não foi
o ajudador de Jesus em fazer o milagre, mas tinha disposição nele de oferecer o que ele tinha. E possivelmente, você está falando aqui de 5 pães, era justamente a medida que fazia 5 pães, e esse alimento era só para ele. Tu imagina um garoto, tu imagina alguém que está querendo comer, e você olha assim, olha, eu tenho uma multidão para alimentar, mas aqui o que tem é meu. É meu. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Mas aí o que aconteceu? A palavra do Senhor diz que ele pegou, está aqui um menino que pega bondosamente e oferece seus 5 pães e 2 peixes. O pão de pobre, o peixe de pobre, parecia, nesse contexto, tem um comentarista que fala que era aquela sardinha, que é tão gostosa, né? Temperadinha já. Ele pega e oferece. Sabe o que Jesus está levando essa igreja? A entender que não é alta qualidade, alta quantidade, mas é o que ela pode oferecer. É o que você pode oferecer. É o que a gente está aqui fazendo. O que eu posso pensar com você é, se eu tirar esses 5 pães e 2 peixes daqui, o milagre aconteceria? Aconteceria. Se eu tirar esse menino dessa história, aconteceria o milagre? Aconteceria. Mas eu vou fazer uma coisa, eu quero pensar com você. 5 pães e 2 peixes desse menino não foi a sua oferta. A oferta dele foi ele mesmo. Foi ele estar presente. Foi ele fazer parte. Foi ele participar, junto com a igreja do Senhor Jesus, de algo grandioso. E você pode, a Bíblia não me cita nada, mas você pode pensar, ele pode ter saído dali assim, poxa, eu ajudei Jesus a realizar um milagre, mas ele pode ter dito, olha assim, foi muito bom eu dar o que eu tinha para Jesus. Porque o que eu tinha para Jesus eu dei com carinho, eu dei com alegria. E aí, olha, eu fiz parte. No meu nome não é citado, mas aquele momento assim foi tão alegre, foi tão bom que eu fiz parte. Eu queria só pensar uma coisa com você. Jesus está falando uma coisa com a igreja. Você faz falta, cara. Você não estando aqui faz falta. Você não estando no meio daquilo que Jesus quer fazer, eu digo para você, você faz falta. E não é o que você tem, é você. É você que é responsável, é você que precisa estar, é você que precisa estar no meio da igreja, é você que precisa estar em comunhão, é você que precisa estar na igreja, é você que precisa estar junto. Porque, irmãos, olha só, uma coisa é certa, nós vamos ver os milagres de Deus juntos. A palavra do Senhor diz, o apóstolo Paulo fala, quando nós vamos conhecer a largura, a altura, a profundidade do amor de Cristo, quando nós estamos juntos, ninguém vai conhecer o amor, a largura, a profundidade de Jesus em casa. Mas quando nós estamos juntos, tu imagina esse menino, olha, fiz o que eu pude fazer. Que alegria é essa de fazer o que pode? Que alegria é essa de ter oportunidade? Que alegria é essa de colocar a mão e abençoar? E que alegria é essa, querido, quando nós olhamos de você oferecer você primeiro e oferecer o que você tem. Olha o que é isso. Talvez você não tenha pensado, mas já parou para pensar que aquilo que você faz, você está abençoando outras pessoas? Você já parou para pensar que às vezes você negligenciar aquilo que Deus quer de você, você deixa de abençoar alguém? Você deixa de abençoar uma igreja, você deixa de abençoar um povo. Quem sabe você está aqui nessa noite, ainda não atentou, presta atenção. Você é importante, ainda que seja o pão mais simples, ainda que seja o peixe mais simples, o que você tem, você mesmo é importante nesse contexto. Jesus não precisava dele, como Jesus não precisa de mim. Jesus pode levantar outros melhores do que eu, melhor do que você. Mas uma coisa é certa, se você está no contexto, ele está contando contigo. Ele está contando para você oferecer o que você tem. A palavra do Senhor diz, e aí eu já encerro,
porque eu quero encerrar para agradecer e dar alguns anúncios. A palavra do Senhor diz que Jesus chega e diz assim: faça com que todos se assentem no chão. Havia muita relva naquele lugar. Assim os homens se assentaram, e eram quase 5.000. Então Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. Observação: o livro de Mateus e Marcos vai deixar mais explícito essa ação de Jesus. O livro de Mateus e de Marcos vai dizer o seguinte: Jesus pegou os pães, deu aos discípulos. Depois de ter dado graça, o que Jesus faz? Agradece. Pegou os 5 pães e 2 peixes. Engrandeceu o nome do Senhor, agradeceu. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque eu estou fazendo isso aqui para a tua glória. Mas a palavra do Senhor diz, e fica mais explícito lá, e aqui também, se você pensar bem comigo, ele dá aos discípulos, para que os discípulos distribuam o pão e o peixe. O que quer dizer isso? Que parte da igreja, uma comunhão, parte da igreja é o partir do pão, parte da igreja é a distribuição, parte da igreja é cuidar um do outro. Jesus pega e dá aos discípulos. Parte da igreja é entregar o pão da vida, parte da igreja abençoar, parte de mim, parte de você. O que Jesus está falando para a sua igreja? É que você é responsável por me dar o pão. Você é responsável por me dar o peixe. Nas minhas necessidades. Nas suas necessidades, quem é responsável de cuidar de você sou eu. E nas suas necessidades, quem é responsável de levar o pão para você sou eu. Agora também é você. Você pode olhar para o teu irmão que está do teu lado aí e dizer assim: olha, eu sou responsável por levar o pão para você. Jesus não dá diretamente na mão da multidão. Jesus dá na mão de quem? Jesus dá na mão de quem? Dos discípulos. Somos nós que somos responsáveis por espalhar a bênção, espalhar o mover de Deus, espalhar o pão, espalhar verdadeiramente aquilo que vai cuidar de alguém. O que Jesus está falando com isso para a sua igreja? Eu estou aqui para fazer o milagre, mas quem tem que espalhar o milagre são vocês. Quem tem que cuidar são vocês. Quem tem que colocar a mão são vocês. A igreja é assim. Então você pode nessa noite pensar comigo que Jesus olha para a sua igreja, testa a sua fé, Jesus olha para a sua igreja, pede que ela ofereça o seu melhor, aquilo que ela tem, mas Jesus também dá a oportunidade a essa igreja de compartilhar a bênção. Porque, convenhamos, a bênção para mim não vale, não é igreja. Agora a bênção para todos, a bênção para eu compartilhar com você, sabe, o pão, o partir do pão, sabe, a tua necessidade, a minha necessidade, eu cuido de você, você cuida de mim, eu sou responsável por distribuir aquilo que recebi do Senhor. E aí eu queria pensar com você, não é isso que a igreja, que Jesus quer falar com a igreja? Você é responsável por alguém que está do teu lado, e você não pode deixar ele morrer de fome. E talvez a fome dele não seja física, talvez a fome dele seja um momento. Talvez a fome dele não seja física, mas talvez seja o momento de orar com ele. Seja o momento de estar com ele, de acompanhar ele. A palavra do Senhor diz que Jesus pega e dá aos discípulos. E os discípulos começam a entregar o pão. Penso eu, e aqui eu já encerro, que igualmente eles distribuíram o pão e distribuíram o peixe. E Jesus foi acrescentando, 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 acrescentando. Quando Deus pega e multiplica o azeite da viúva,
Aonde estão as vasilhas? Foi enchendo, enchendo, enchendo. Até o momento em que as vasilhas acabam. Mas a Bíblia diz que Deus falou, olha, vá, come, pague a sua dívida e viva do resto, do que sobrou. Aqui, na multiplicação de pães e peixes, Jesus pega e dá um cesto para cada discípulo. Vocês abençoaram todo mundo. A Bíblia diz que os discípulos saíram, cada um com um cesto cheio. Ou seja, foi suficiente para alimentar uma multidão, mas foi suficiente para transbordar na vida da igreja. Olha que coisa linda. Foi suficiente, foi mais que abundante, foi mais que impactante, foi mais do que, mais do que eles esperavam. A igreja, quando Jesus olha para a igreja, Jesus está falando assim, cara, eu quero fazer. Eu quero a igreja disposta a ministrar aquilo que eu tenho para ministrar, disposta a dar aquilo que eu tenho para dar. A igreja não é aquela que recebe um fim em si mesmo e se fecha, não, a bênção é minha e está de bom tamanho. Não, ele está olhando para essa igreja e está falando assim, eu estou querendo fazer, sabe, com essa multidão, estou querendo fazer com Guarani, dizer o que eu fiz com vocês. Eu estou querendo que vocês façam com essas pessoas, vocês sejam um canal de distribuição da minha bênção para essas pessoas, e vocês nunca vão estar vazios. O que Jesus está falando aqui é que vocês vão ter sempre pão, sabe? Vocês vão ter sempre algo transbordante na vida de vocês. Agora, tinha uma igreja que estava disposta a distribuir, tinha uma igreja que estava disposta a ir, tinha uma igreja que estava disposta a se doar. Eu queria pensar com você nessa noite, Jesus desafia uma igreja, nessa noite, a ser uma igreja que não vive pela razão, a crer naquilo que ele pode fazer. Eu quero pensar com você nessa noite, que Jesus desafia uma igreja a oferecer o que ela tem, seja pouco, seja insignificante aos olhos de muitos, mas é o que você tem. Primeiramente a sua vida, depois é o que você pode fazer para o reino. Eu quero pensar com você nessa noite que a igreja que Jesus quer é a igreja que distribui, que compartilha. E nunca vai faltar farinha na panela, nunca vai faltar azeite, nunca vai faltar azeite, a presença do Espírito Santo, vai sempre sobrar para a igreja. Eu queria desafiar você nessa noite que você é essa igreja. Que nós precisamos viver isso aqui. Nós precisamos viver a multiplicação. Precisamos viver a multiplicação na nossa vida. O extraordinário de Deus. Para o extraordinário de Deus acontecer, só depende de mim e de você. Não depende de Deus. Ele quer fazer o extraordinário. Nós vamos orar. Agradecer ao Senhor. Se você quiser, para a glória do Senhor, aplauda o Senhor em nome de Jesus. Glórias sejam dadas ao Senhor. Pai Santo, Pai querido, faz dessa tua igreja, Senhor, canal de bênção para multidões. Faz dessa tua igreja canal de bênção um para com o outro. Mas tira-nos, ó Pai, da caixinha da incredulidade. Tira-nos, ó Deus, da caixinha da razão. Que o Senhor nos chamou para vivermos pela fé. O Senhor nos chamou para vivermos algo extraordinário da sua parte. Então, Senhor, nessa noite, faça o extraordinário na vida do meu irmão. Desperta o meu irmão, desperta essa igreja, Senhor. Continua levantando essa igreja, continua usando essa igreja poderosamente. E que nós sejamos essa igreja que o Senhor quer usar nesse tempo. Pai, muito obrigado pelo milagre. Muito obrigado pela transformação de pães e de peixe. Muito obrigado pela transformação de água em vinho. Ó Deus querido, que o Senhor, ó Deus, continue fazendo maravilhas no nosso meio. Cura, liberta, transforma, muda a história nessa noite, ó Deus, da tua igreja.
Transforma, mostra a tua igreja, Senhor, que a tua igreja, cada um importa, cada um precisa estar junto. Nós estamos vivendo num contexto em que somos igreja, andamos juntos, por isso nós somos chamados de igreja, Senhor. Então, Pai, abençoa a tua casa, abençoa a tua igreja, que a tua igreja seja, ó Deus, um referencial nesse lugar. Ó Deus, usa a tua igreja para abençoar, ó Deus, as multidões ao nosso redor. Fica conosco, receba, Pai, todo louvor e toda adoração, em o nome santo de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. O Dilemando foi lá para trás? Isso, então tá bom. Vamos cantar mais um louvor? Rapidinho? Vamos cantar mais um louvor? Vamos lá, escolha de vocês aí. Vamos ficar em pé, que eu também não gosto de terminar assim não. Nem fiz apelo. Então, ó, a bênção está chegando. Fala assim, quem quer receber a bênção? Ei, não vai receber não. Quem quer receber a bênção aí, querido? Ó, depois vocês vão ver quanto eu amo vocês, hein? Vamos lá. Vamos cantar ao Senhor? Pode ser isso daí. Canta com alegria. Oferece o teu melhor ao Senhor nessa noite. Neste lugar, tu és real. Aleluia. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar, tu és real, Senhor Jesus. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Tu és tudo que nós precisamos, ó Pai. Tu és o principal na nossa vida, Senhor Deus. Aleluia. Glória a Deus. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha
teu amor. Minha colheita é o teu amor. Minha herança é o teu amor. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Louvado seja teu nome, Senhor. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor. Pai Santo, Pai querido, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado pelo culto que o Senhor ministrou ao nosso coração. Senhor, nós queremos ver algo extraordinário da tua parte, Senhor. Então, Deus, nessa noite, Pai, toma a tua igreja. Abençoa a tua igreja, Senhor. Entra, ó Deus, na vida da tua igreja, transforma. Ó Deus, muda, Senhor. Ó Deus querido, eu quero entregar, ó Deus, para que o Senhor faça como o Senhor fez naquele dia. Ó Deus, multiplica pão, ó Deus, multiplica peixe. Multiplica a tua graça, o teu favor sobre nós. Deus querido, que nós venhamos, ó Deus, experimentar o extraordinário do Senhor, viver o extraordinário do Senhor. Ó Deus, que tenhamos fé, ó Deus, para crer, ó Deus, naquilo que o Senhor tem para nós. Senhor, nós queremos te agradecer por essa noite e te pedir que durante toda essa semana, Senhor, ó Deus, o teu louvor, ó Pai, a leitura da tua palavra, a oração esteja presente conosco. Marca um encontro com cada irmão, ó Deus, da tua casa. Ó Deus, que haja santificação, consagração, ó Deus, e que venhamos ter uma semana extraordinária. Abre as comportas do céu sobre o teu povo. Ó Deus querido, aqueles, ó Deus, que estão precisando de uma porta de emprego, que o Senhor nessa semana venha abençoá-los. Da mesma forma, Senhor, aqueles que estão precisando, ó Pai, de uma cura, Senhor, que o Senhor seja a cura, que o Senhor traga uma palavra de cura, uma palavra de mudança, uma palavra, ó Deus, em nome de Jesus, de transformação. Toma meus irmãos que estão enfermos, ó Pai, ó Deus, que precisam, ó Deus, do cuidado, ó Deus. Toma a irmã Maria de Lourdes, ó Pai, que o Senhor dê uma recuperação abençoada, que o Senhor abençoe, ministre, ó Deus, no coração dela. Toma a diaconisa Denilda, toma a irmã Conceição, ó Deus, em tuas mãos. Toma aquele, ó Deus, que está necessitado nessa noite, e que o Senhor traga a cura, que o Senhor venha abençoá-lo poderosamente. Leve-nos em paz, ó Pai, debaixo das tuas mãos, e nos dê uma semana repleta da tua presença. Nós oramos não porque merecemos, mas em nome santo de Jesus. Amém e amém. E agora, meus amados irmãos, que Deus e seu amor, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, que as consolações do Espírito Santo de Deus
esteja contigo, povo de Deus, desde agora e até a volta do Senhor. E todos digam amém. Deus abençoe. Você me dá 2 minutinhos que eu quero fazer uns anúncios rápidos.